Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional e hoje a gente finaliza aqui o ponto processo legislativo, falando da espécie normativa mais importante para o seu concurso. Vamos falar aqui agora da emenda constitucional. O que a gente já viu até agora? A gente já falou do conceito de processo legislativo, que é um conjunto de atos que devem ser observados para a criação de uma lei. E quais são as leis que compreendem o processo legislativo? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Falamos aqui das espécies de processo legislativo. Existem três espécies. Quais são? Nós temos o processo legislativo ordinário, para fazer lei ordinária, processo legislativo sumário, que também é para fazer lei ordinária, mas a diferença é que o sumário tem o quê? Prazo. A gente viu também os requisitos lá para que ele entre nesse regime de urgência. O projeto tem que ser apresentado pelo presidente, ele solicita urgência e não pode ser projeto de lei complementar e nem de código. E a terceira espécie de processo legislativo é o especial. O especial é que é para fazer as outras leis, incluindo aqui a emenda constitucional, tá? Então nós temos o especial da lei complementar, que o que muda do ordinário para o especial da lei complementar é o quórum, já que a lei ordinária depende de um quórum para aprovação de maioria o quê? Simples ou relativa, enquanto a lei complementar, maioria absoluta. Nós temos o processo especial para fazer a lei delegada, que é editada pelo presidente, mediante solicitação ao Congresso Nacional, que delega por meio de uma resolução. Nós temos o processo especial da medida provisória, que é uma lei editada pelo presidente em caso de quê? Relevância e urgência, tá? Ele já publica e submete ao Congresso Nacional imediatamente essa medida provisória para que ela seja convertida em lei no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Vimos aqui também o da lei do decreto legislativo e resoluções. E vimos que o especial abrange também a emenda constitucional. Mas eu vou abrir um tópico aqui separado para a gente falar da emenda constitucional. Coloque aí no seu caderno, tópico 3, emenda constitucional, tá? Então a gente vai falar dela aqui em específico, por quê? Porque ela altera a Constituição, então não é qualquer leizinha não, é uma lei que vem para alterar a Constituição Federal. E por isso, ela não é feita, tecnicamente, filosoficamente falando, pelo Poder Legislativo. Eu sei que é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional, quem exerce o poder de fazer a emenda constitucional, mas, em tese, o Congresso Nacional está exercendo qual poder? Está exercendo o poder constituinte. Poder constituinte, eu pergunto, o que é o poder constituinte? Poder constituinte é o poder de fazer uma Constituição ou de alterar a Constituição existente. O de fazer uma nova Constituição é chamado poder constituinte originário. Agora, o poder de alterar a Constituição existente é chamado aqui, nós temos três espécies, mas o que a gente vai estudar é o poder constituinte derivado, não é originário então, derivado reformador. O reformador é para fazer o quê? Emenda constitucional. Temos outros dois poderes derivados, né? Que altera a própria Constituição, que é o reformador. Esse já foi feito em 1993, 94 ali, né? Só podia ser feito uma única vez e não tem como mais fazer. E tem um poder constituinte derivado difuso, que é o poder de alterar a Constituição sem alterar o seu texto, né? Por meio de uma interpretação. Quando isso acontece, a gente fala que houve mutação constitucional. Agora, o poder de fazer emenda é o poder constituinte derivado do quê? Reformador. Então já anote aí no seu caderno, emenda constitucional, tópico 3. A emenda constitucional está regulada no artigo 60 da CF, tá? E ela é feita por quem? Anota aí. A emenda constitucional é produzida, a emenda constitucional é produzida pelo poder constituinte derivado reformador. É produzida pelo poder constituinte derivado reformador. A emenda constitucional é produzida pelo poder constituinte derivado reformador, tá? O poder constituinte originário, ao estudar o poder constituinte originário, lá em aula de poder constituinte, a gente verifica que o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele não sofre limites, tá? É lógico, socialmente tem limites porque ele é feito pela sociedade, mas tecnicamente, juridicamente falando, o poder constituinte originário não tem limite algum. Por exemplo, se nós fizermos uma nova Constituição agora,
a gente pode colocar tortura como meio de prova, a gente pode suprimir vários direitos, porque não tem limites. A gente pode fazer um Estado unitário, a gente pode fazer um Estado monárquico, enfim. Então a gente pode criar um Estado da forma que a gente quiser, se fizermos uma nova Constituição. Então, o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Já o poder constituinte derivado, ele sofre limites. Esse que a gente vai ver aqui agora. Anota então nesse caderninho aí. O poder constituinte derivado possui alguns limites na elaboração de emendas constitucionais. Alguns limites na elaboração de emendas constitucionais. Pessoal, o primeiro limite que pode existir é o limite temporal. Agora, já adiantando, antes de você colocar no seu caderno, o limite temporal não existe para a Constituição de 88, tá? Então, um poder constituinte derivado reformador, ele não teve limites de forma temporal. Então, a Constituição Federal, por exemplo, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. 5 de outubro de 88. Aí, nesse dia, ela foi promulgada. No dia seguinte, a gente poderia fazer emenda constitucional? Sim, sem problema nenhum. Né? Um ano depois, sem problema nenhum. 10 anos depois, sem problema nenhum. Então, não houve limite de ordem o quê? Temporal. Já anote aí no seu caderno, letra A, limite temporal. E já coloquei aí, a Constituição de 88 não impôs limite. A Constituição de 88 não impôs limite de ordem temporal ao poder constituinte derivado reformador. Não impôs limite de ordem temporal ao poder constituinte derivado reformador. Então, esse limite não está na nossa Constituição, tá, pessoal? Então, não possui este limite. Não possui este limite, tá? Beleza aqui? Então, se eventualmente for cobrado esse tema na sua redação, como já foi cobrado, né, em outras redações, você pode já começar que o poder constituinte derivado reformador, que é o poder de fazer emenda constitucional, não tem limites de ordem o quê? Temporal, beleza? Letra B no nosso caderno, limite circunstancial. Limite circunstancial. Significa que em algumas circunstâncias não podemos fazer o quê? Emenda constitucional. Quais são essas circunstâncias? Genericamente, são os casos de legalidade extraordinária, tá? Quais são eles? Anota aí já no seu caderno. É vedada a edição de emenda constitucional, durante os seguintes estados de legalidade extraordinária. Quais são esses estados de legalidade extraordinária? Muito bem, anota aí. Primeiro, estado de defesa. O que mais? 2, estado de sítio. E terceiro estado de legalidade extraordinária que veda a edição de emenda constitucional, a intervenção federal. Intervenção federal. Pessoal, no Brasil, a partir de 88, só houve uma intervenção federal até hoje, né? Que foi aquela que ocorreu no Rio de Janeiro. E aí, durante o período da intervenção federal, não foi possível o quê? Fazer emenda constitucional, tá? Então, durante a intervenção federal, não é possível. Agora eu pergunto, e durante a intervenção estadual, é possível fazer emenda constitucional? Tranquilamente. Então, a intervenção federal não é limite ao poder constituinte derivado do quê? Reformador, tá? Se você quiser colocar isso aí no seu caderno, você já colocou os 3 aqui, né? Anota a observação aí. A intervenção estadual não é limite ao poder constituinte derivado reformador. Não é limite ao poder constituinte derivado reformador. Ou seja, pessoal, pode fazer emenda constitucional tranquilamente durante a intervenção estadual, tranquilamente, tá? Vamos lá então, terceiro limite aqui, né? E segundo na nossa Constituição, que é o limite material. Esse a gente possui, né? Inclusive é chamado o quê? Cláusulas pétreas. Limite material. Já anote no seu caderno, letra C, limite material. Como o nome já está indicando, né? Esse limite
consiste em algumas matérias, alguns conteúdos que não podem ser veiculados em emenda constitucional. São as chamadas, então, cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São as cláusulas de pedra, aqueles assuntos que são inalteráveis da nossa Constituição. Olha, são o cerne intocável, né? O limite material, intangível. E aí, para você entender aqui, suponhamos que a Constituição seja escrita numa folha de papel. Se ela for escrita numa folha de papel, tem como eu apagar e reescrever, ou passar um corretivo e reescrever? Sim. Agora, tem algumas partes da nossa Constituição que não foram escritas na folha de papel, foram lapidadas na pedra. E se foram lapidadas na pedra, tem como eu apagar e reescrever? Agora não, tá? Então são as chamadas do quê? Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Beleza? Então, limite material são as chamadas cláusulas pétreas, que são assuntos que são o quê? Inalteráveis da nossa Constituição. Agora vamos ver aqui, porque essas cláusulas pétreas se dividem em cláusulas pétreas implícitas e expressas. Vou começar aqui pelas implícitas. Tópico, então, de número 1 no seu caderno. Cláusulas pétreas implícitas. Cláusulas pétreas implícitas. São assuntos que não podem ser alterados, mas que não está escrito em lugar nenhum na nossa Constituição que eles não podem ser alterados. E o primeiro deles a gente já vai começar aqui com a regra do jogo, né? Pergunto, quais são as regras do jogo? Isso, muito bem, o artigo 60. O artigo 60 estabelece os limites ao poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte originário falou assim, olha, derivado, você pode fazer emenda constitucional, desde que você observe as regras previstas no artigo 60. Aí eu pergunto, o poder constituinte derivado pode alterar as regras que estabelecem o como que ele pode fazer emenda constitucional? Não. Então há um consenso de que o artigo 60 é uma cláusula pétrea expressa. Está escrito onde? Implícita, né? Está escrito onde? Lugar nenhum. Então é uma cláusula pétrea porque ele não pode ser alterado. Nada, tá? Nenhum inciso, nenhum parágrafo, nada pode ser alterado. E aí nesse caso aqui a gente até também o que estabelece a proibição da dupla revisão. É assim, a gente não pode acabar com nada, alterar nada que está no 60. Fazendo isso, a gente veda a dupla revisão, que seria, por exemplo, acabar com o parágrafo 4º, excluindo as cláusulas pétreas, e depois a gente poderia alterar o assunto, né, que seria aqui objeto de proteção, que são os direitos, né, individuais. Nós temos lá o voto. Então, não é possível alterar nada do artigo 60. Ele é uma cláusula pétrea implícita. Tem um outro assunto aqui que também tem um consenso na doutrina, que são os fundamentos da República. Os fundamentos da República, Quais são os fundamentos da República? Isso, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Então, os fundamentos são cláusulas pétreas sociediva plu, tá? Sociediva plu são cláusulas pétreas o quê? Implícitas. Estão escritos onde? Lugar nenhum, tá? Vamos lá. O que mais? Isso, a titularidade do poder constituinte. Quem é dono do poder constituinte? Não é o Congresso Nacional, é o povo. Tanto o poder constituinte originário quanto o derivado, o titular é o povo. E eu posso alterar isso? Não. Então, anota no caderno aí. Outra cláusula pétrea implícita, a titularidade do poder constituinte. Titularidade do poder constituinte. Titularidade do poder constituinte de pertencer ao povo. Titularidade do poder constituinte de pertencer ao povo. Titularidade do poder constituinte de pertencer ao povo, tá? Bem, pessoal, esses aqui então são os exemplos que são mais recorrentes, né? Aí em prova que é um consenso mesmo. Agora, a República é uma cláusula pétrea implícita? Em 1993, o povo foi às urnas para definir a nossa forma de governo republicana. Então, significa que poderia ser alterado? Sim, e a alteração seria por revisão constitucional. Como a revisão já foi feita e não alterou nada,
Então não é mais possível fazer o quê? Revisão constitucional. Alguns doutrinadores então passaram a dizer que a República se tornou o quê? Uma cláusula pétrea implícita. Então esse assunto se petrificou em razão da impossibilidade de fazer o quê? Revisão constitucional. Ocorre que alguns doutrinadores, entre eles o professor Pedro Lenza, entendem que, se houver novo plebiscito, é possível alterar a forma de governo republicana para a monarquia por meio de emenda constitucional. Então, para a doutrina, não seria uma cláusula pétrea o quê? Implícita. Em que pese o professor Adler Amigo Bulhos dizer que o STF entende que a República é cláusula pétrea o quê? Implícita. Tá? Então, vou deixar esses três aqui, porque em relação a eles é o quê? Um consenso, e se cai na sua prova, são exemplos então de cláusulas pétreas e implícitas de acordo com a doutrina, tá? Vamos agora passar para frente aqui e falar das cláusulas pétreas expressas, são as mais recorrentes em prova. Cláusulas pétreas expressas. E eu pergunto, se são expressas, estão escritas onde? Muito bem, estão escritas no artigo 60, estão escritas aqui ó, no artigo 60, parágrafo 4º da CF. Artigo 60, parágrafo 4º da CF. Mas muita atenção aqui no que tange as cláusulas pétreas expressas. Por quê? Em relação a ela, há uma restrição desde que o assunto na emenda constitucional contido for tendente à abolição daquele direito protegido, tá? Então, olha, quando a gente fala em cláusula pétrea expressa, eu posso colocar aquele assunto numa emenda constitucional? Sim, desde que não seja para abolir, desde que a tendência não seja o quê? A sua abolição. Agora, se for para implementar, engrandecer, ratificar ali aquele conteúdo, é possível colocarmos na emenda constitucional? Sim. Então já anote aí no seu caderno. É vedada a edição de emenda constitucional, então é vedada a edição de emenda constitucional tendente a abolir, tendente a abolir. É vedada a edição de emenda constitucional tendente a abolir. 2 pontos. É vedada a edição de emenda constitucional tendente a abolir. 2 pontos. Então, olha, pessoal, eu não posso se for tendente a abolir. Se for para acrescentar, eu posso? Sim. Já adiantando aqui, por exemplo, nós tivemos a emenda 45, a emenda constitucional 45, que inseriu um inciso no artigo 5º, que trata dos direitos individuais. Aí eu pergunto, é possível incluirmos direitos no artigo 5º? Sim. O que não pode é o quê? Suprimir direitos do artigo 5º, porque não pode haver emenda constitucional tendente a abolir as cláusulas pétreas o quê? Expressas. Beleza aqui? E já vamos começar aqui pela primeira. Anote aí, tópico 2.1, forma federativa de Estado. A nossa federação, aquela união de 2 ou mais estados para a criação de um só, no qual as unidades possuem autonomia, enquanto o Estado Federal possui soberania, é uma cláusula pétrea o quê? Expressa a forma federativa de Estado. E outra, não é possível dar direito de secessão para as unidades. Então não pode se declarar independência dos estados, das unidades da federação. Por quê, pessoal? Porque a forma federativa de Estado, ela é indissolúvel e isso é o quê? Uma cláusula pétrea expressa. Então muita atenção, se também na sua prova cair assim, ó, questão bem decoreba. Não pode haver emenda constitucional tendente a abolir a forma republicana de Estado. Por 2 motivos está errado. Primeiro, a república não é cláusula pétrea expressa. E segundo, a república não é forma de Estado. Beleza aqui? Ou então eles mudam assim, ó. Consiste em cláusula pétrea expressa a forma federativa de governo. Forma federativa de governo. Pergunta, verdadeiro ou falso? Por 2 motivos está errado. Primeiro, que a federação não é forma de governo. E segundo, que a forma de governo não é cláusula pétrea o quê? Expressa. Então tem que ser o quê? Forma federativa de Estado. Já que a forma de Estado que a gente adotou é o quê? A federação. E a federação que é cláusula pétrea o quê? Expressa. Então não pode haver emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, tá?
E se vier assim, forma republicana de governo? Falso. Por quê? A forma republicana de governo não é cláusula pétrea o quê? Expressa. Se você quiser colocar isso aí no seu caderno, então anota aí, a forma republicana de governo não é cláusula pétrea expressa. Não é cláusula pétrea expressa. Não está aqui previsto em lugar nenhum, tá? Segunda cláusula pétrea expressa aí no seu caderno. Tópico 2.2, o voto. O voto é uma cláusula pétrea. O voto, então, é uma cláusula pétrea. Mas quais são as características do voto que são consideradas cláusulas pétreas? Primeiro, o voto direto. O que significa dizer que o voto é direto? Que o seu voto tem poder na decisão fundamental. Então, não é igual nos Estados Unidos. Lá quem escolhe o presidente não é diretamente o povo, são os delegados, tá? Agora, no Brasil, você votou e você teve um poder na decisão da decisão política aqui na escolha do presidente, né? Porque o voto no Brasil é o quê? Direto. Pergunta, tem exceção? Sim, tem exceção. Por exemplo, nos 2 últimos anos do mandato presidencial, são 4 anos, nos 2 últimos anos do mandato presidencial, se houver dupla vacância, exemplo, morre o presidente e o vice, faremos novas eleições. Eu pergunto, em qual prazo? Faremos novas eleições no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias. E esse voto aqui é direto ou indireto? O voto é indireto. Por que ele é indireto? Porque quem vai escolher o presidente é o Congresso Nacional, por maioria absoluta. Agora, se for nos dois primeiros anos do mandato aqui, nos 2 primeiros anos, faremos novas eleições no prazo de 90 dias, e aqui é pelo voto que direto. É o povo quem vai escolher o novo presidente, vai ter debate, aquele negócio todo, né? Então, olha, nos 2 primeiros anos, 90 dias, o voto direto, que é a regra aqui. Nos 2 últimos anos, se houver dupla vacância, faremos novas eleições no prazo de 30 dias e quem escolhe o novo presidente é o Congresso Nacional, por maioria absoluta de seus membros, tá? E tanto esse que entrou aqui nos 2 primeiros anos, quanto o que entrou nos 2 últimos anos, simplesmente vai completar o mandato de seus antecessores, que é o chamado quê? Mandato tampão, tá? Então, há uma exceção, que é nos 2 últimos anos do mandato. Nos 2 últimos anos do mandato, é possível nós termos aqui o voto que indireto. Só que essa exceção já está prevista na Constituição desde 1988, tá? Então, o voto direto é uma cláusula pétrea. Não podemos alterar o voto direto. Segunda cláusula pétrea aqui, o voto secreto. O que significa dizer que o voto é secreto? Que o voto no Brasil é o quê? Sigiloso. O voto é sigiloso. Você pode até me falar em quem você votou, mas não tem como eu confirmar o seu voto. Por quê? Porque ele é sigiloso, tá? Vamos lá, o voto é universal. O voto é universal significa que todos no Brasil temos direito ao voto. Olha, inclusive o analfabeto pode votar? Pode. E como ele pode votar, o voto é o quê? Universal. Se eu exigisse alfabetização para que o analfabeto votasse, se exigir alfabetização para o exercício do voto aqui, nesse caso, o voto não seria mais universal, ele seria o quê? Capacitário. Se eu exigisse dinheiro, o voto seria o quê? Censitário. Lembrando aqui que em 1930, que a mulher ganhou direito ao voto por meio do Código Eleitoral, tá? A mulher, então, ganhou direito ao voto a partir de 1930, tá? E a partir de então, o voto passou a ser o quê? Universal. Inclusive, o analfabeto pode votar aqui no Brasil, tá? E o voto é o quê? Periódico. O que significa dizer que o voto é periódico? Que de tempos em tempos, nós vamos às urnas para definir o quê? Os nossos representantes. De tempos em tempos, nós vamos às urnas para definir os nossos representantes. Isso é uma decorrência do princípio republicano. Na República, como o Estado pertence a todos, né? Res publica, coisa pública, então significa que o titular lá do poder, o administrador, ele não é dono do poder, tá? Então ele vai ficar lá de forma o quê? Temporária. E por isso, a pessoa que nós escolhermos, né, o próprio voto já é uma decorrência do princípio republicano, porque eu só assumo o poder pelo voto, quem nós escolhermos vai ficar lá de forma o quê? Temporária. Então, por isso, nós de tempos em tempos vamos às urnas para definir os nossos representantes. Essas, então, são as cláusulas pétreas expressas. Professor, e o voto obrigatório? Olha, no Brasil o voto não é só obrigatório em relação a esse aspecto. Ele é obrigatório para quem? Para os maiores de 18 e menor de 70.
E ele é facultativo para os menores de 18 e maiores de 16, para os maiores de 70 e para os analfabetos. Ele é proibido, inclusive, para os estrangeiros e conscritos. Para os estrangeiros e conscritos, ele é o quê? Proibido. Estamos juntos aqui, pessoal? Então, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea, mesmo porque o voto ele não é só obrigatório. Ele é obrigatório, facultativo e proibido, a depender do requisito, a característica ali do indivíduo, tá? Do cidadão. Estamos juntos, pessoal? Então, o voto direto, secreto, universal e periódico não pode ser o quê? Abolido no Brasil. Próxima cláusula pétrea expressa aí é a separação de poderes. Separação de poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. E cada um desses poderes tem sua função o quê? Típica, tá? Então, um poder não pode exercer, em regra, a função típica de outro, mas de forma atípica ele pode, tá? Então, a separação de poderes não pode ser o quê? Abolida. E, por fim, última cláusula pétrea expressa aqui, são os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Vai cair nessa prova assim, ó. Não é possível haver emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais e coletivos. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque a cláusula pétrea mesmo são os direitos e garantias do quê? Individuais. Direitos e garantias individuais, tá? E não individuais e coletivos. Ficou claro aqui? Direitos e garantias individuais. Tamo junto? Bem, para você entender aqui uma questão que pode cair na sua prova, vamos falar aqui dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles estão previstos no artigo 5º até o 17, e nós temos 5 espécies de direitos fundamentais. Quais são essas 5 espécies de direitos fundamentais? Vamos lá? No artigo 5º, nós encontramos aqui, ó, os direitos individuais e coletivos. No artigo 6º até o 11, você vai encontrar os direitos sociais. No artigo 12 e 13, os direitos de nacionalidade. No artigo 14 até o 16, direitos políticos. E no artigo 17 você vai encontrar os partidos políticos. Partidos políticos. Então, esses são os direitos e garantias fundamentais. Aí cai na sua prova assim, ó. Não pode haver emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Verdadeiro ou falso? Falso, porque tem direitos fundamentais aqui que não estão dentro das cláusulas pétreas? Sim. Aqui nós temos, por exemplo, direitos individuais e coletivos. Então, os coletivos não estão protegidos, tá? E outros direitos aqui que não são direitos e garantias do quê? Individuais. Beleza aqui? Fechou? Tamo junto? Então, ó, são cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais e não os fundamentais. Muita atenção nisso também, tá? Outra questão aqui que pode cair para vocês. Dentre os direitos e garantias fundamentais, apenas os individuais são cláusulas pétreas. Dos direitos e garantias fundamentais, apenas os individuais são cláusulas pétreas. Verdadeiro ou falso? Muito bem, meu querido. A resposta está aqui, ó. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos os individuais que são cláusulas pétreas. Não é? E o voto? O voto também é cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, os direitos políticos também são cláusulas pétreas. Quais direitos políticos? O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, ó, dentro dos direitos e garantias fundamentais, os individuais e os políticos são cláusulas o quê? Pétreas. Mas quais direitos políticos? Esse aqui. A resposta já está aqui. Então, ó, temos dois direitos aqui fundamentais que são cláusulas pétreas. O voto e os direitos e garantias o quê? Individuais. Tamo junto? Vamos lá. Passando para frente aqui, é o limite mais importante aqui para vocês, que é o limite formal ou procedimental, que é o como fazer uma emenda constitucional. A gente vai aprender aqui agora, então, a receita de fazer uma emenda constitucional, que é assim, ó. Por que o limite formal ou procedimental? Porque o poder constituinte derivado, e se ele quiser fazer uma emenda constitucional, ele tem que seguir a receita, tem que seguir a forma de fazer, sob pena de quê? De declarar aquela emenda constitucional inconstitucional, tá? Incompatível com a Constituição na forma, tá? E olha, a nossa forma de fazer emenda constitucional, ela é muito mais trabalhosa que uma lei ordinária ou lei complementar. Quer ver, ó? Uma lei ordinária,
A iniciativa é de quem? Isso, do presidente, do STF, do Lei Ordinária, Lei Complementar, né? Do presidente, do STF, do PGR, dos cidadãos, por meio da iniciativa popular, dos tribunais superiores, de um deputado, um senador, uma comissão da Câmara, comissão do Senado, comissão mista. Agora, é qualquer pessoa que pode deflagrar uma emenda constitucional? Não, a gente vai ver que é muito mais trabalhoso. Outro exemplo aqui de diferença. Uma lei complementar ou lei ordinária será discutida e votada nas duas casas, correto? Tanto na Câmara e no Senado. Em quantos turnos? Turno único. Lei ordinária e complementar, turno único. E para aprovação, precisa de qual quórum? No caso da lei ordinária, maioria simples ou relativa. E da lei complementar, maioria absoluta. E da emenda constitucional? 3/5, 2 turnos. Então é muito mais trabalhoso. Quem promulga uma lei ordinária ou lei complementar? O presidente. Se ele não fizer, o presidente do Senado, em 48 horas. Se ele não fizer, o vice-presidente do Senado. Agora, quem promulga uma emenda constitucional? As mesas da Câmara e do Senado, com respectivo número de ordem. Então, meu querido, nós temos aqui um processo de emenda constitucional muito mais trabalhoso que uma lei ordinária ou lei complementar. E aí, pessoal, a gente vai classificar a nossa Constituição em razão de o processo de emenda constitucional ser mais trabalhoso que uma lei ordinária ou lei complementar, como Constituição que? Muito bem, rígida. Já anote aí no seu caderno. A Constituição de 88, é classificada como Constituição rígida. A Constituição de 88 é classificada como Constituição rígida, pois o processo de elaboração de emenda constitucional, é mais trabalhoso que o de uma lei ordinária ou lei complementar, pois o processo de elaboração de uma emenda constitucional é mais trabalhoso que o de uma lei ordinária ou lei complementar, que o de uma lei ordinária ou lei complementar. Quer ver o quanto ele é mais trabalhoso? A iniciativa é por qualquer deputado? Não. É 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado, tá? Então, olha, por que ela é classificada como rígida? Porque o processo é mais trabalhoso, já caiu isso em prova, e muita atenção, hein? A Constituição é rígida porque tem porque tem cláusulas pétreas. A Constituição é rígida porque tem cláusulas pétreas. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Ela é rígida não porque tem cláusulas pétreas, mas porque o seu processo de elaboração é mais trabalhoso que de uma lei ordinária ou lei complementar. Ficou claro aqui, pessoal? E por isso é classificada como rígida, tá? Beleza aqui? Agora, o professor Alexandre de Moraes chama a nossa Constituição de super rígida porque o processo de elaboração é mais trabalhoso, inclusive tem alguns assuntos que não podem ser o quê? Alterados. Tá? Mas isso é só ele que traz. Se algum dia você vir na prova, a nossa classificação é rígida. E se ele perguntar essa super rígida? Aí você já sabe que ela é rígida porque ela tem um processo de alteração mais trabalhoso e ela é super rígida porque o Alexandre de Moraes entende que tem o quê? Cláusulas pétreas. Mas é só o Alexandre de Moraes, tá? Vamos lá então começar aqui pela iniciativa. Iniciativa. Quem pode deflagrar um processo de emenda constitucional? Quem pode apresentar uma proposta de emenda constitucional? Anota então no seu caderno aí. O primeiro que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional é o presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. Ele pode ir lá e fazer uma proposta e apresentar ao Congresso Nacional. Segundo aí que pode, anote aí, pessoal. 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado. 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado. 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado. Então, não é um deputado, não é qualquer comissão, é a casa inteira. Aí eu vou pegar 1/3 subscrevendo a proposta e apresento, então, para deflagrar o processo aqui de elaboração de uma emenda o quê? Constitucional. E o terceiro aí é só para cair na prova mesmo, anota aí, mais da metade das assembleias legislativas, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação.
Como assim mais da metade? Nós temos 26 estados e o DF. Então inclui aqui a Câmara Legislativa do DF. 27 ao todo. Se eu preciso de mais da metade, quantas assembleias, no mínimo, para apresentar uma proposta de emenda constitucional? 14. Então nós precisamos aqui de pelo menos 14 assembleias. De pelo menos 14 assembleias apresentando aqui o projeto. Continua no seu caderno aí. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, cada uma se manifestando por maioria relativa ou simples de seus membros. Cada uma se manifestando por maioria relativa ou simples, que é a mesma coisa, tá? Então, cada um se manifestando por maioria relativa ou simples de seus membros. Pelo menos 14 e cada uma por maioria o quê? Relativa aqui. E eles fazem a emenda? Não, eles só apresentam a proposta de emenda ao Congresso o quê? Nacional. Beleza aqui? Vamos lá, a gente já viu então a iniciativa. Quem pode deflagrar aqui a iniciativa? Muito bem, o presidente, 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, cada uma se manifestando por maioria o quê? Relativa de seus membros. Apresentamos. Vai começar em qual das casas? Depende. Se for o presidente, a inicia na Câmara. Se for 1/3 da Câmara, a inicia na Câmara. Se for 1/3 do Senado, a inicia no Senado. Se for mais da metade das assembleias, a inicia onde? Na Câmara, tá? Então, quando que uma PEC vai iniciar no Senado? Quando for apresentado por 1/3 no mínimo do Senado. Nas demais hipóteses aqui, vai iniciar onde? Na Câmara. Aí o Senado será a casa iniciadora, nesse caso aqui, se for apresentado por 1/3 do Senado. E nas demais hipóteses, a Câmara será a casa o quê? Iniciadora, tá? E a outra é revisora. Beleza aqui? Vamos lá, iniciou. Agora, a proposta de emenda será discutida nas duas casas? Sim. Nas duas casas, discute e vota. Numa casa, vai para outra, discute e vota na outra casa, tá? Então, discute e vota nas duas casas. Eu pergunto, quantos turnos? Aqui é mais dificultoso de que uma lei ordinária, que é turno único. Aqui é 2 turnos. Vota uma vez, depois vota de novo. Vai para outra casa, vota uma vez, depois vota de novo, tá? Então, discute nas duas casas em 2 turnos. E qual o quórum? O quórum de 3/5, aí volta de novo, 3/5. Vai para outra casa, 3/5 e volta de novo, 3/5. Então é muito mais trabalhoso, muito mais dificultoso fazer uma emenda constitucional do que uma lei ordinária ou lei que complementar. Anote então no seu caderno aí. Uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional. Será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional. Será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional. Será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional. Em 2 turnos. Em 2 turnos. Então a gente vota uma vez, depois vota de novo. Em 2 turnos. A gente vota uma vez, depois vota de novo, tá? Em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E por 3/5 dos votos dos respectivos membros. No primeiro turno, 3/5. No segundo, 3/5. Vai para outra casa. 3/5 no primeiro turno, 3/5 no segundo. Então, continuando seu caderno. Uma proposta de emenda constitucional será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos. E será considerada aprovada? Se obtiver em ambas. E será considerada aprovada se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos respectivos membros. E será considerada aprovada se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos respectivos membros. 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ficou claro aqui? Pronto, acabou. Não, tem que promulgar. Próximo passo, então, aqui agora, a gente vai promulgar. Eu pergunto, pessoal, quem promulga uma emenda constitucional? Letra A, o presidente da República. Letra B, a mesa do Congresso Nacional. Letra C, a mesa da Câmara. Letra D, a mesa do Senado. Ou letra E, as mesas da Câmara e do Senado. De novo, presidente da República, a mesa do Congresso Nacional,
a mesa da Câmara, a mesa do Senado ou as mesas da Câmara e do Senado? Ficou na dúvida? Pois é, meu querido, é isso que vai cair na sua prova. Então, olha, quem promulga uma emenda constitucional não é o presidente, tá? A única coisa que ele faz aqui é apresentar a proposta. Pronto, tá? Agora, quem promulga são as mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. E o que é uma mesa? Mesa é um órgão colegiado, né, que preside um colegiado. É um órgão colegiado que preside aqui um colegiado. A mesa da Câmara é composta pelo presidente, primeiro vice, segundo vice e 4 secretários. O Senado também tem sua mesa. Presidente, primeiro, segundo vice e 4 secretários, tá? Lembrando que o Congresso Nacional também tem sua mesa. O Congresso Nacional também tem sua mesa. Presidente, que é o presidente do Senado, primeiro vice, que é o primeiro vice da Câmara, segundo vice, que é o segundo vice do Senado, primeiro secretário, que é o primeiro secretário da Câmara, segundo secretário, que é o segundo secretário do Senado, terceiro secretário, que é o terceiro secretário da Câmara, e quarto secretário, que é o quarto secretário do Senado. É um zigue-zague, né? Então, o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. E o primeiro vice do Congresso Nacional é o primeiro vice da Câmara. Estamos juntos aqui? Beleza? Então, olha, quem promulga a emenda constitucional? A mesa do Congresso ou as duas mesas da Câmara e do Senado? As duas mesas. Já anote então no seu caderninho. A emenda constitucional será promulgada, a emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem. Pelas mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem. Professor, o que é esse respectivo número de ordem? Se a gente está na emenda 100, a próxima é 101, a outra é 102, a outra é 103. Então, é o número da emenda, tá? Quando ela for aprovada, promulgada aqui, então ela já vai ter lá um número de ordem. Então, a emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Ficou claro aqui? Beleza? Agora eu pergunto, pessoal, e se a emenda for rejeitada, podemos reapreciá-la nesse ano? Nem que chova canivete, podemos fazer uma nova Constituição, mas não podemos o quê? Reavaliar, reapreciar aqui uma emenda constitucional rejeitada ou prejudicada nesse ano, tá? Que isso é chamado o quê? Princípio da irrepetibilidade. Anota então a observação desse caderninho. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Anota aí. Proposta de emenda constitucional rejeitada. Proposta de emenda constitucional rejeitada. Como assim rejeitada? Não atingiu o quórum, né? De 3/5. Proposta de emenda constitucional rejeitada. Ou havida por prejudicada, ou havida do verbo haver. Havida por prejudicada, ou havida por prejudicada, não pode ser reproposta na mesma sessão legislativa. Proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reproposta, reavaliada, reapreciada aqui, né, na mesma sessão legislativa, somente no outro ano. Lembrando que a sessão legislativa é o ano do parlamentar. Então não pode ser reproposta na mesma sessão legislativa. Tem muita coisa para discutir, não vamos discutir a mesma coisa nesse ano não. Irrepetibilidade, tá? E essa irrepetibilidade é o quê? Absoluta. Lembrando que para a lei ordinária ou lei complementar, se ela for rejeitada nesse ano, a lei ordinária ou complementar, aí pode haver um recurso de maioria absoluta da casa respectiva. Agora, para a emenda constitucional, se ela for rejeitada, é possível haver o recurso aqui? Não, somente no outro ano. Então, proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reproposta na mesma sessão legislativa, não pode ser reavaliada, reapreciada na mesma sessão legislativa. Então, nós vimos aqui que o processo de elaboração de emenda ele é muito mais trabalhoso, mais dificultoso que uma lei ordinária ou lei o quê? Complementar. Muita atenção aí, tá, pessoal? Então, ó,
Limite formal, iniciativa. Presidente, um terço no mínimo da Câmara ou um terço no mínimo do Senado, mais a metade das Assembleias Legislativas, no mínimo 14, cada uma se manifestando por maioria o quê? Simples de seus membros. A discussão e votação ocorre nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5 para que ela seja o quê? Aprovada. Aprovada, quem promulga? As mesas da Câmara e do Senado com respectivo número de ordem, tá? Lembrando que a emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada nesse ano não pode ser reapreciada nesse ano, tá? Só na próxima sessão legislativa. Estamos juntos aqui? Então, nós finalizamos aqui esse tema que é muito importante, pode ser tema de redação na sua prova, meu querido, tá? Então, muita atenção aí, emenda constitucional, se você gostou, já aperta o play aí na próxima aula aí, tá? Tamo junto, até mais e tchau!